Olá, como você está? Eu sou Gia Hartmann, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Atualmente estou sendo pastor aqui em Lages, na cidade de Santa Catarina. Como vocês bem sabem, outubro é o mês da Reforma Protestante. Mais especificamente no dia 31, nós celebramos esse dia, lembramos dele. E em função disso, eu quero convidá-los a, durante essa semana, estudarmos alguns assuntos referentes à reforma, ver como ela funcionou, qual a sua origem, saber quais que são as suas bases, somente pela graça, somente pela fé e somente na Escritura, e mais algumas outras coisas que são legais e interessantes para aprendermos um pouco mais sobre essa reforma. Eu quero iniciar falando para vocês sobre a origem da Reforma Protestante ou da Reforma Luterana, como assim a conhecemos. Então, venha comigo. A Igreja Luterana faz parte do movimento evangélico ou protestante, assim como o conhecemos. O nome deriva do reformador Martinho Lutero, que bem o conhecemos, o qual viveu na Alemanha entre 1483 e 1546. Lutero foi um assíduo, um homem que leu com muita profundidade a Escritura, estudou muito teologia e também teve uma grande prática pastoral. A partir desses seus estudos, ele acabou descobrindo que a igreja havia se desviado do ensino dos primeiros cristãos. Então, com isso, ele elabora as 95 teses. E no dia 31 de outubro de 1517, o dia que nós vamos celebrar em mais alguns dias, Lutero pregou as 95 teses. E, bom, essas 95 teses acabaram criando um certo alvoroço na igreja. Elas não ficaram baratas. Uma grande mudança surgiu dali. E quais que são essas mudanças? Eu quero trazer para vocês 10 principais mudanças que a reforma luterana acabaram causando na igreja da época. A partir das 95 teses, algumas mudanças surgiram na igreja. E, como já falei, resgatando aquela teologia lá dos pais da igreja, lá do início da igreja cristã. A teologia da Escritura, a teologia apostólica, aquelas que os próprios apóstolos aprenderam de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, a primeira delas é que a graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é que salva o ser humano, sem precisar cumprir nenhuma obra exigida pela igreja da época. Bom, na época, o que acontecia era que a igreja vendia as famosas indulgências que fazia e permitia que a pessoa comprasse o seu lugar no reino dos céus. Também se dizia que pelas obras que a pessoa realizava é que a pessoa era salva. Porém, com a reforma, acabou surgindo a questão de que a Escritura não nos dizia isso, e que somente o ser humano era salvo pela graça de nosso Deus revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A segunda mudança é a de que o culto cristão passou a ser celebrado em linguagem popular. Outra questão que acontecia na época é que os cultos eram celebrados em latim, uma língua que não era de conhecimento popular. Sendo assim, as pessoas iam até os cultos e não entendiam o que era falado lá. Com isso, mudou-se então para linguagem
que as pessoas falavam, ou seja, naquela época lá, o alemão. Hoje nós celebramos em português, que é nossa própria língua. A terceira mudança, a celebração da ceia do Senhor, alcançando os dois elementos a todas as pessoas participantes da ceia. Bom, na época, as pessoas que iam ao culto recebiam apenas o pão, somente o pão. E a mudança que ocorreu aqui é de que, a partir de agora, a ceia seria celebrada conforme a Escritura ordena, com pão e vinho, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu que as pessoas recebessem. A quarta grande mudança que veio acontecer foi a de que composições de hinos com melodias contemporâneas para que todas as pessoas pudessem louvar a Deus. Então, outra grande mudança não foi só ali na questão do culto em linguagem popular, mas também agora os hinos eram compostos em linguagem popular para que as pessoas pudessem louvar a Deus com suas palavras, com a sua língua. A quinta, e essa, uma grandiosa mudança para nós como cristãos: a tradução da Bíblia para a linguagem do povo. Então, com isso, o direito de cada pessoa ler e interpretar a Bíblia em busca da verdade para a edificação da sua fé. Bom, se o culto foi mudado para a linguagem popular, se os hinos foram modificados para que as pessoas pudessem cantar em linguagem popular, a Bíblia também foi feita dessa forma. Também foi escrita para que as pessoas pudessem ler, conhecer e aprender mais sobre a sua fé. A sexta mudança que veio acontecer foi o abandono à prática da invocação aos santos e a Maria, mãe de Jesus. Cristo é o único intermediário entre Deus e as pessoas, conforme a Bíblia. Então, como a gente pode ver, abandonou-se o costume de pedir a santos a intercessão para com Cristo ou até mesmo para com Deus Pai. Como a Escritura Sagrada revela, há apenas um intercessor e esse é Cristo, nosso Senhor. Não há outros que possam interceder por nós. Então, abandonou-se esse costume de pedir intercessão para santos. A sétima mudança, e talvez a mais perceptível para nós hoje, é a permissão para que titulares do ministério eclesiástico nas igrejas luteranas pudessem se casar e constituir família. Eu acho que, se vocês repararem bem, hoje em dia, ainda se tem por dogma na Igreja Católica que os padres não podem se casar. Já na Igreja Luterana, entendemos que a Escritura permite sim que os líderes ministeriais, os pastores, possam casar, ter filhos, ter uma esposa, pois vemos nas cartas pastorais, onde se fala como um ministro deve viver, que lá se recomenda que o ministro deve ter uma esposa. Então, por que deveríamos ter algo contra um ministro ter uma esposa? O fato é que pastores luteranos podem casar-se sim com base no que a Escritura nos revela. Oitava mudança: valorização do trabalho da pessoa cristã na sociedade por meio das vocações que agradam a Deus por servirem as pessoas. Naquela época, existiam os monastérios e eram os locais para onde as pessoas eram enviadas, onde se dizia que ali se servia a Deus. Bom, Lutero, pelo estudo da Escritura, acabou descobrindo que, na verdade, a vida cristã ela é vivida na sociedade, nas vocações, nos chamados, como marido, como esposa,
sendo filho, sendo empregado ou patrão, e em todos os outros lugares onde nós vivemos com pessoas. Sendo assim, vivemos a nossa fé cristã não em um lugar isolado, mas sim entre as pessoas. A nona mudança. Decisões da pessoa cristã no que se refere ao comportamento ético, à responsabilidade social e à política devem ocorrer à luz do Evangelho e com base no uso equilibrado da razão, sempre levando em consideração três critérios. Primeiro, o que serve ao próximo. Segundo, o que promove a vida. E terceiro, o que contribui para o louvor a Deus. A partir de agora, a pessoa não é mais guiada por uma imposição ou uma obrigação de fazer boas coisas para ganhar o reino dos céus. Mas, pelo contrário, o reino dos céus já é oferecido a todos por meio do Evangelho, por meio da fé em Cristo Jesus. E a partir dessa fé que a vida cristã será guiada e não mais pela obrigação. E por último, mas não menos importante, nenhuma pessoa é perfeita na tomada de decisões. Por isso, precisamos do perdão que Deus concede de graça para aquelas pessoas que se arrependem. Só a certeza desse perdão, que pode ser recebido mediante a confissão pessoal no culto e de forma especial na Santa Ceia, é que dá coragem para enfrentarmos os desafios da vida e lutar contra os poderes da morte. Que ninguém é perfeito, todos nós sabemos, mas nós sabemos também que a graça de Deus, ela excede qualquer razão humana. A nossa fé está acima de qualquer razão. E a graça, essa mesma graça que Deus nos oferece, nos é dada no culto quando confessamos os nossos pecados e somos absolvidos, e também na ceia de nosso Senhor. Ali recebemos o puro perdão de nosso Senhor para todos os nossos pecados e imperfeições. Essas são 10 mudanças principais que vieram em função da Reforma Protestante, da Reforma Luterana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos acompanhar durante essa semana, onde nós aprenderemos um pouco mais sobre a Reforma Luterana e também se inscreva nesse canal. Um grande abraço, fiquem com a graça de nosso Deus.